específico, nós vamos falar um pouquinho sobre o rei Uzias. Segundo Crônicas, capítulo 26. Amém? Eu sei que alguns não vieram hoje, Dia dos Pais, então parabenizo aqui todos os pais, inclusive eu aqui, né? Nós agradecemos a Deus aí pela nossa família, pelas esposas pacientes, né, Toninho? O que seria de nós se não fossem as esposas, né, irmão? Então louvamos a Deus pelo presente que Deus nos deu, pelas esposas, pelos filhos. Também que você possa agradar o Senhor, irmãos. Ah, pastor, eu não tenho pai nessa terra, eu também não tenho mais. Mas nós temos um pai vivo que está no céu. Amém? Então agrade o Senhor. Ele é o nosso pai. Jesus disse, o pai sempre me ouve, porque eu sempre faço o que lhe agrada. O maior presente que você pode dar ao pai, ao Senhor, é a obediência. Então obedeça ao Senhor, faça a vontade dele, e ele vai honrar você. Amém? Quantos acharam aí, dando glória a Deus? 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Estou com a voz um pouco difícil, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Amém? Todo mundo achou aí, irmãos? Vamos lá. Uzias reina e prospera. Amém? Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei no lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate, ela instituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porque Deus, ao buscar a Deus nos dias de Zacarias, sabe nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, a porta do vale, aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler de Maceias, oficial debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do reino. Todo o número dos chefes, os pais, varões, valentes, eram de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa, para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças, e capacetes, e couraças, e arcos, até as fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho,
tinha seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, o sepultaram com os seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Quantos podem dar glória a Deus, irmãos? Eu estava orando ao Senhor nesses minutos que eu tive para pedir uma palavra que estava em cima, e o Senhor me falou muito do rei Uzias, irmãos. Porque o rei Uzias começou bem, mas terminou mal. O rei Uzias começou com muita prosperidade, com muita bênção, com muita coisa, mas o fim dele foi pior. Então o que adiantou começar tão bem e terminar tão mal? Uma lição que Deus quer nos dar essa noite, irmão: comece bem e permaneça bem. Começa bem e continua naquilo que Deus te falou. Continua naquilo que Deus te chamou, e Deus vai prosperar você. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa. Hoje eu sou pastor. Eu falei assim: Deus, eu quero exercer bem o meu ministério pastoral. Se você é um servo, Senhor, eu quero exercer bem o meu chamado de servo. Você tem que crescer naquilo que Deus te chamou. Você tem que ser bênção dentro daquilo que Deus te colocou. Não podemos, irmãos, galgar tantas coisas se não temos feito aquilo a qual Deus nos chamou. Se Deus te chamou, irmãos, para ser servo, coloque vida de servo e Deus vai honrar você. O nome de Uzias, irmão, significa força de Jeová. Olha o nome desse homem, o significado que tinha, missionário: força de Jeová. Não é um nome forte? Tem pessoas que têm nomes assim com simbolismos tremendos. Por exemplo, Eunice significa vitoriosa. Lindo nome. Velton, não sei. Vencedor, amém? Marcelo é martelo grande que quebra pedra. É o sangue de Jesus, irmão. Falei: Senhor, só o sangue. Então que Deus possa nos honrar. Mas uma boa notícia eu tenho para te dar: importa que o nosso nome está no livro da vida, irmãos. Isso é que importa. Ah, pastor, meu nome não tem um significado bom, mas seu nome está no livro da vida. Lá tem significado, porque Deus separou você. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que o rei Uzias se tornou muito forte enquanto ele colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. A gente nota aqui que o título dessa passagem, ela fala assim: Uzias reina e prospera, porque ele o que? Buscou ao Senhor. Então a primeira lição que a gente aprende aqui: se você buscar ao Senhor e colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, Ele vai abençoar você. Mas colocar Deus em primeiro lugar, irmãos, significa que Deus está acima de tudo na sua vida. Não podemos colocar o coração em outras coisas, deixando Deus em segundo lugar. A Bíblia diz que a derrota de Uzias foi por isso. E Deus o abençoou em tudo, e quando ele se tornou forte, quando ele achou que tudo estava bem, o que ele fez? Ele começa a agir por ele próprio. Você sabia, irmãos, que isso é perigoso, velho? Isso é muito perigoso, irmãos. Temos que tomar cuidado com o tempo de muitas bênçãos. Temos que tomar cuidado quando a honra, quando a exaltação chega. Porque muitos irmãos confundem e perdem a direção de Deus e jogam a maior bênção que é ter o Senhor na sua vida fora. O que adiantou tantos animais, Patrícia? O que adiantou, irmãos, tanta honra? O que adiantou tanto nome, um exército glorioso? Se o que mais importava era obedecer ao Senhor. Precisamos aprender, irmãos, que quando obedecemos a Deus, a bênção do Senhor nos mantém de pé. A bênção do Senhor nos sustenta. Por isso, irmãos, temos que orar para nunca o nosso coração se exaltar diante de Deus. Você sabe o que aconteceu com os irmãos? Se tornou o quê? Autossuficiente. Esse é um dos grandes perigos na vida de um homem e de uma mulher: se tornar autossuficiente. Não, Deus é comigo, eu já sei tudo. Eu não preciso mais de ouvir pregação. Eu não preciso de escola dominical porque eu sei tudo. Eu não preciso de oração porque eu sou forte. Irmãos, aí começa a queda de uma pessoa. Quando ela acha que não depende mais de Deus. Você notou na Bíblia, lá no Velho Testamento, diz que o maná caiu o quê? Diariamente, não se podia guardar. Você sabe o que isso significa, irmãos? Que nós precisamos receber a cada manhã o alimento de Deus. Não podia guardar todo dia. Se guardasse o maná, ele criava bicho e apodrecia. Deus já fez isso propositalmente para você entender que você precisa ser alimentado sempre pelo Senhor. Você não vai fazer estoque de conhecimento.
Você não vai fazer estoque de tempo de igreja. Irmão, nós temos que andar em novidade de vida e ser completamente dependentes de Deus. Quantos aqui são dependentes de Deus? Glória a Deus, irmãos. Quando Deus abençoou grandemente, Ele bota tudo a perder. E eu acho lindo aqui, que foram anos de bênção, irmãos. Uzias não foi tudo isso que ele foi em um dia só, não, missionário. A história de Uzias aqui não se diz o tempo, aqui fala de 55 anos ou 52 anos, ele reinou em Jerusalém. Começou com 16 anos, pastor. Faz a conta de 16 até chegar a 52 anos de reinado. Quantos anos está isso? Está para mais de 30 anos. Quanto? Então, se você contar a idade dele até completar 52 anos, então o que aconteceu? Uma história foi construída. Irmão, mas eu preciso aprender uma coisa: a minha história tem que ser construída na firmeza no Senhor. Não deixe nada tirar você dos planos de Deus. Irmão, tem namoro que tira a pessoa da presença de Deus, não é verdade? Tem casamento que tira pessoas. Ela está 20 anos na igreja, chegou o casamento dela, um simples namoro, um simples casamento tira ela da presença de Deus. Ela construiu uma vida de fidelidade, uma vida de comunhão, uma vida de busca. Aí quando alguma coisa acontece, ela bota tudo a perder. Uzias botou Adriano num dia só tudo a perder. Foi um dia, irmãos. Quando ele entrou lá no altar e queimou incenso, coisa que ele não podia fazer, o que aconteceu? Ele pega a lepra, num dia. Irmãos, e diz a Bíblia que tudo aquilo que ele fez para trás não adiantou de nada. Sabe por quê, irmãos? Ele quebrou um princípio que não podia quebrar. Deixa eu te ensinar uma coisa. Sabe qual é o princípio que você não pode quebrar? Fidelidade ao Senhor. Nunca quebra esse princípio. Se você tiver que desagradar alguém para agradar a Deus, agrade ao Senhor. Se alguém ficar chateado com você, primeiro você agrada a Deus. Você precisa agradar ao Senhor. Uzias, irmão, se fortaleceu, recebeu muitas coisas, mas não se fortaleceu no que era mais importante na vida espiritual. Você sabia, meu irmão, quando a gente tem uma vida espiritual fortalecida, as coisas do mundo não nos iludem, pastor. Quando você tem a vida com Deus fortalecida, quando você se consagra, as coisas do mundo, elas podem até te chamar um pouco a atenção, mas elas não encantam você, porque você está bem com Deus. É necessário, irmãos, tomar cuidado com os encantamentos, as coisas que o inimigo manda para a gente. Se você estiver vestido a couraça da justiça, se estiver com o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, você não será presa fácil do inimigo. Irmão, quando é que o inimigo ganha? Quando eu estou fragilizado, pastor. Quando é que o inimigo vence, missionário? É quando eu estou o quê? Desligado, quando eu não estou firmado nas coisas do Senhor. O diabo procura você no tempo da sua fraqueza. Você sabia, irmão, Satanás sempre volta a te tentar naquilo que você tem muita fraqueza. Ele não tenta você naquilo que você é forte. Por isso, irmãos, temos o que? Que nos fortalecer no Senhor. Qual era a fraqueza de Uzias aqui, irmãos? Ele era rei, mas tinha sonho de ser sacerdote. Olha que perigo. Ele tinha que fazer o quê? O papel de rei, mas ele queria, missionário, fazer o papel de sacerdote. Ele estava agindo fora do que Deus o chamou, Débora. Ele estava tomando atitude onde não era para ele entrar. E aquilo ali trouxe o quê? Um ataque sobre a mente dele, e ele pecou contra o Senhor. Então eu tenho que estar onde Deus tem me colocado. Aonde Deus tem te colocado. Há um nível de unção para você aí. A gente precisa aprender isso. Títulos, irmãos, não importam. Importa essa unção do Senhor está sobre a nossa vida. Amém? Qual era o título de José no Egito, irmãos? Antes? Nenhum. Escravo. Qual era o título dele? Ele era escravo, preso. Mas olha o que estava sobre José. Então, irmão, valorize a unção que está sobre você. Não desanime. Ah, pastor, eu tenho sonhos, meu irmão. Você pode ter sonhos, mas faça primeiro aquilo que Deus tem chamado você. Irmãos, quantos largam o Senhor por causa de cargo? Eu conheço pessoas assim. Eu fui de uma igreja, e essa pessoa está até desviada hoje. Eu era da igreja, eu não era nada mesmo. E houve uma unção na igreja, se ungiram alguns evangelistas, e aquele que não foi missionário ungido, ele era diácono, ele saiu da igreja porque ele não foi levantado evangelista. Se indignou contra Deus.
E o mais interessante, irmãos, que ele era um homem muito usado por Deus. Sabe, eu fiquei espantado. E a Bíblia diz que aquele que mais for dado, mais vai ser cobrado. Era usado pelo Espírito Santo. E você fala, meu Deus, como é que pode isso? Isso a gente tem que vigiar muito, irmãos. Precisamos se fortalecer na obediência e na palavra do Senhor. Você precisa crescer na palavra primeiro. As coisas que virão para você vão ser bênçãos de Deus, amém? Os dons serão bênçãos, a unção é tremenda, mas você tem que se fortalecer na palavra. O que a palavra tem para você? O que a palavra ensina a você hoje? O que está fazendo dentro de mim, de você? Nós temos falado, pregamos no livro passado aqui sobre dons, algumas coisas. Nós temos visto tantas coisas. E a Bíblia fala que o maior dom é o amor, e muita gente não quer isso. Tem gente procurando tanto dom, irmão, e não entende, não a recebe, não busca o dom do amor, não busca o dom do discernimento. Você sabia que um dos melhores dons, a Bíblia fala que é o amor, mas o discernimento é tremendo. Você discernir o que é, o que não é. Você tem o discernimento se aquilo é bênção para você, se aquilo não é bênção. Precisamos buscar essas coisas, irmãos, porque esses dias são dias maus. Esses dias Satanás tem enganado a muitos, tem iludido a muitos. Satanás tem feito coisas até no meio das igrejas que a gente olha e fica espantado com o que a gente vê. Coisas absurdas, ensinamentos estranhos, competições. O rei Uzias, irmãos, ele se perdeu naquilo que ele era. Ele não deu continuidade àquilo que Deus deu para ele fazer. Aí, missionário, ele se perde. Meu irmão, faça bem, exerça bem aquilo que Deus te deu. Pastor, Deus deu para o Marquinhos segurar esse telefone toda hora mostrando para mim aqui, né, Marquinhos? Então faça bem, Marquinhos. Amém. Filma por inteiro, Marquinhos. Amém? Então, irmão, faça o melhor para Deus. Nunca jogue fora anos de experiência com Deus por um dia de dificuldade. Você vê os dias, anos e anos com Deus. Um dia ele bota tudo fora. Por uma situação, por uma repreensão que ele levou. Outro problema que Uzias tinha, não aceitava a repreensão. O bom servo, irmãos, aceita a repreensão. O bom servo, quando ele recebe a repreensão, ele cresce. Porque toda repreensão que Deus dá é para tratar a vida espiritual. E Uzias, Gabriela, se indignou com Deus. Não, eu posso fazer isso, olha só. Você viu o rei Saul? Olha só, mata os animais, mata o rei Saul, todos os animais, e ele agiu, missionário, com boa intenção. Tem que tomar cuidado, irmãos, com boa intenção. Tem que tomar cuidado com atitudes precipitadas. Se Deus não falou com você, não faça. Se Deus falou com você, obedeça. Então faça no tempo de Deus. Você sabia que obedecer, irmãos, tem que ser no tempo de Deus, pastor? Se Deus mandou você obedecer, já é para obedecer? Já. Quando que Saul quis obedecer, Adriana? Lá na frente. Depois que Samuel falou, olha, o Senhor ia confirmar o seu reino. Ele pega ali na capa de Samuel, o que acontece? Rasgou ali o manto, né? Falou, hoje o Senhor rasgou o seu reino. E ele chorou, missionário, amargamente. Diz, cai que esse rei, fala, Samuel, intercede por mim. Samuel pede a Deus por mim, não tinha mais jeito, irmãos. Não dava mais. A Bíblia diz que Esaú chorou amargamente. Vivian. O Senhor deu a ele, irmãos, a bênção da primogenitura. Aquilo ali ia ser algo grande para o chamado dele, para a descendência dele. E ele estava com fome. Jacó era um homem que tinha visão nas coisas de Deus. Jacó sabia que a primogenitura seria importantíssimo, que tinha a bênção ali do pai dele sobre ele. O que acontece, irmãos? Esaú troca por um prato de lentilha, missionária. A pressão fez com que Esaú botasse fora o que Deus tinha de melhor para ele. A pressão, irmão, espiritual, a pressão de fora, nós temos que vigiar nisso. Cuidado para você não sair da direção de Deus quando vem pressões. Pressões familiares, pressões de pessoas, pressões que parecem que vão encurralar você. Deixa eu te dizer uma coisa, seja fiel até a morte, Deus vai honrar você. A Bíblia diz que quando Daniel olhou para aqueles leões, irmãos, eu não imagino a aparência dele, mas aquilo era uma forma de pressão, pastor. E Daniel continuou o mesmo diante dos leões. José de cadeia sofreu, chorou, mas ele não mudou com Deus. Eu estava pregando ontem naquela igreja que nós pregamos lá em cima, que quando Daniel foi para a Babilônia, irmãos, quando ele foi levado para aqueles 3 jovens, o cativeiro não mudou Daniel, não, foi Daniel que mudou aquele cativeiro. Ele foi o motivo de mudança naquele lugar. Sabe a nossa diferença, irmão? Porque aonde pisar a planta do nosso pé, o Senhor vai nos honrar. Aonde nós entrarmos vai haver diferença, porque nós teremos
mas não mudaram a identidade deles. A primeira coisa que o diabo fez foi mudar o nome daqueles servos de Deus. O rei falou: olha, muda o nome deles. E era o nome de deuses malignos. Um era Deus Sol, outro era amigo do rei, por aí vai, nomes malignos. Mas a Bíblia diz que Daniel não mudou, irmão. Daniel continuou firme. Daniel não quis as iguarias do rei. Daniel não se contaminou, pastor. Sabe, as propostas do inimigo não tiraram a visão de Daniel. Aqui, irmãos, o que aconteceu? Uzias perde a visão. Uzias vai fazer algo que não era para fazer e não teve mais jeito, Nádia. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Tem coisas que acontecem que depois vai ser complicado. Deus avisa, a pessoa não ouve, a pessoa não presta atenção. E Deus sempre avisa antes. E o que aconteceu com Uzias? Não teve mais jeito. Ainda mandou que ele saísse lá do altar. Ele ainda se indignou, né? Ele ainda endureceu. Os sacerdotes falaram: sai daí depressa. Diz que ali ele se indignou. Ele não aceitou missionar a repreensão de Deus. Irmão, aceite quando Deus falar com você. Se Deus está falando alguma coisa para você deixar, para você abandonar, Ele está livrando você de pior. Ele está livrando você de coisas piores e terríveis. Deus sempre avisa antes. Quando Deus fala para você evitar um namoro errado, é porque Ele quer evitar uma tragédia espiritual na sua vida. Quando Deus fala de coisas que não agradam a Ele, porque Ele sabe que o poder maligno vai agir nisso aí e vai amarrar você. Esaú não teve mais jeito. Uzias não teve mais jeito. Saul não teve mais jeito. Não é complicado isso, irmãos? Cuidado para você não perder a bênção do Senhor. Amém? Diga assim: eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para a minha vida. A Bíblia diz, irmãos, que por Uzias trocar o Senhor pela desobediência, nunca mais ele conquistou nada também. Diz que ele morreu leproso, irmãos. Olha o fim da história dele aí, né? Uzias começou bem, e lá no finalzinho está assim, capítulo 23, versículo 23: e dormiu Uzias com seus pais, e sepultado com seus pais, no campo do sepulcro, porque disseram: leproso é. Olha o título que ele levou. Olha como é que o título de rei mudou para um título de doença, de maldição. Quantas vezes, irmãos, o diabo faz isso? Ele quer roubar a bênção que está na tua vida, ele quer roubar a unção que está em você, e fica te dando também propostas. Cuidado, Deus está avisando nessa noite: cuidado com as propostas do inimigo. O diabo não vai te oferecer nada que não seja tentador aos seus olhos. Ele não vai te oferecer nada que não venha exaltar o seu ego. Ele não vai te oferecer nada que não venha te chamar atenção, Cristina. O diabo sabe como chamar atenção, mas, irmãos, se nós soubermos ser fiéis ao Senhor, o Senhor tem o poder e sabe como nos livrar. Precisamos colocar isso no coração. A Bíblia diz que não vem tentação nenhuma sobre nós, que o Senhor não nos dê livramento ou que a gente não possa suportar. Mas é preciso, assim, vigilância. Eu acho lindo quando Paulo fala: vigiar e orar. Vigiar o missionário por onde o inimigo vem e orar para ele cair por terra. Tem muita gente, irmão, que tem vida de oração, mas não tem vida de vigilância. Outros têm vida de vigilância, mas não tem vida de oração. A oração fortalece você. A vigilância, ela avisa você: olha, está vindo o inimigo ainda, eu vou orar para me fortalecer. Então Paulo diz: vigiar e orai, para que não, o Senhor diz também, para que não caiais em tentação. A palavra do Senhor também diz assim: Uzias começou bem e não permaneceu bem, e perdeu a visão de princípios de Deus. A palavra diz assim, irmão: se vós permanecerdes em mim, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então a palavra diz para você permanecer. A palavra não diz para você aceitar Jesus tão somente. Você tem que permanecer. Você tem que seguir os passos dele. A palavra diz: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você sabe o que o Senhor manda você seguir ele, irmão? Seguir. Porque aonde ele pisa, ele prepara o caminho. Por onde ele passa, o caminho vai sendo aberto. Então, se eu sigo as passadas dele, se eu sigo a palavra dele, o caminho está o quê? Preparado, está liberado para me passar. Eu costumo dizer, irmão, que o inimigo não vai conseguir seguir as tuas passadas com o Senhor. A Bíblia diz que quando Moisés parou diante do Mar Vermelho, o mar se abriu, o faraó entrou. E a Bíblia diz que quando o povo de Deus passou, o que aconteceu? O mar fechou sobre Faraó e os seus cavaleiros. O inimigo não vai conseguir caminhar junto com você, se você estiver firme no Senhor. Isso é uma bênção, irmãos. Senhor, eu tenho andado diante de ti, Senhor, eu tenho te buscado.
Faraó chegou junto com Moisés. Vê se ele conseguiu chegar junto no plano que Deus tinha. Mas isso, irmão, é quando eu permaneço na palavra que Deus tem falado ao meu coração. Cuidado que é na caminhada que as propostas vêm, irmãos. É na caminhada que as tentações vêm. Você viu quando é que o diabo apareceu para Adão e Eva? Foi quando? Depois que Deus falou com eles. Vê se ele apareceu na hora. Ele esperou eles ouvirem primeiro e depois ele veio. Não é assim? O diabo sempre vem depois. Você recebe uma palavra, você recebe a bênção do Senhor, o inimigo depois ele vem te dar propostas. E ainda bota a dúvida, mas não foi assim que Deus disse? De toda árvore de jardim comereis? Começou a trazer dúvida, começou a trazer medo, começou a trazer o que? Insegurança. E eu vou te ensinar uma coisa nessa noite, no tempo das suas provações, é que o diabo mais tenta atacar você sabia? No tempo da provação você está um pouco fragilizado, você está com o coração apertado, você está meio receoso. Você já viu como é que certas pessoas ficam no tempo de provação? Umas ficam um pouco irritadas, outras choram muito, outras ficam nervosas. Enfim, nesses períodos, irmãos, é que o inimigo aparece, para justamente tentar pegar você na sua fraqueza. Quando foi que o diabo tentou Jesus, missionário? Depois de 40 dias de jejum. O que ele estava passando naquele momento, pastor? Fome. O que o diabo ofereceu para ele, irmãos? Pão. Transforma essas pedras em pães. O diabo teve aquele momento, irmãos, frágil, aquele momento difícil, e trouxe proposta. O diabo não vai trazer proposta para você num tempo que você está muito fortalecido. Ele vai procurar um tempo em que ele está vendo que a sua fraqueza está exposta. Mas o Senhor venceu ele pela palavra. Mas Jesus era homem de oração. Ele era o Deus que orava, ele era o Senhor que buscava. Ele estava sempre em oração. Você vai ler nas passagens bíblicas, você vai ver que Jesus ia para os montes orar. Não quer dizer que você precisa subir num monte para orar. Um monte pode ser o seu quarto, um monte pode ser o seu joelho lá na sua sala. Amém? E Jesus ia para os montes por quê, irmão? Por causa da agitação. Eu não estou dizendo que você não pode ir no monte, você pode ir no monte. É uma separação, mas não quer dizer que aquele lugar comprido lá em cima é mais poderoso do que o joelho do seu quarto, não. E as pessoas que não vão subir monte, velho? Como é que a Maneli vai subir no monte? Né, Maneli? Como é que ela vai subir? Como é que ela vai aguentar subir essa perna agora? Então onde vai ser o monte dela? Lá no quarto dela. Então, meu irmão, não há desculpa. Busque ao Senhor, Ele vai fortalecer você. E vigia no tempo da sua fraqueza. Vigia no tempo da provação. Porque são momentos de confronto. São os momentos mais difíceis que a gente passa. Mas são os momentos que a gente mais cresce. Você vê, Uzias começou bem, prosperando tudo, recebendo tudo, e ele não vigiou nesse tempo de prosperidade. Eu costumo dizer, irmãos, que o tempo da prosperidade é um tempo perigoso, missionário. O tempo da honra é um tempo perigoso. Cuidado com muita alegria, você pode ser alegre também, mas cuidado com o nível que você alcança quando alguma coisa chega para você. Tem pessoas, irmãos, que quando algo chega, ela fica tão feliz, tão alegre, que ela começa a esquecer de Deus. Ela começa a abandonar o Senhor. Eu me lembro do primeiro emprego que eu ganhei, mas eu falo isso de mim. Ganhei o primeiro emprego todo bom, comecei a ficar exaltado. Aí já não ia mais no culto, pastor. Eu já não queria mais. Eu dava ouvido às pessoas do meu lado. Um dia eu fui no culto. Sentei no último banco lá da igreja do Rocha, e Deus tomou alguém e falou assim, olha, apontou para mim, bem claro. O Senhor manda te dizer, se você se exaltar, Ele vai tirar a mão dele sobre você. E aquilo me marcou muito, Adriana. Eu falei, Senhor, eu tenho misericórdia, ainda bem que eu ouvi. Ainda bem que eu ouvi, porque se eu me exaltasse, eu ia perder a bênção do Senhor. Você sabia, irmãos, que quando a pessoa se exalta, ela entristece o coração de Deus? Eu estava ouvindo um louvor essa semana que dizia assim, para mim crescer, eu tenho que diminuir. Para mim receber, eu tenho que aprender a dar. Para mim ser bênção, eu tenho que me humilhar. Então há um posicionamento que eu e você temos que tomar para entrarmos dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu vi missionário pregando aqui sobre Zacarias, missionário, e João Batista, e o anjo ali falou que João Batista ia ser grande, não foi assim? Olha, ele será grande, será honrado, será conhecido. Aí quando João Batista começa o ministério dele, que ele fala? Importa que ele cresça e que eu diminua. Olha que coisa, irmãos. O que o anjo estava falando que ia ser grande? Grande a humildade dele, grande o quebrantamento dele. O grande para Deus em mim e você é a nossa humilhação, irmãos. Você tem que ter uma grande humilhação.
amor. É isso que é grande para Deus. Deus não procura as qualidades que nós temos para nos tornarmos grandes, não é isso. Mas Ele quer saber de você. Como é que está o seu coração? Você tem um coração grande? Você tem um grande perdão, pastor? Você tem grande misericórdia? Você vê que o tempo todo o Senhor fala: misericórdia quer e não sacrifícios. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Esse tipo de atitude, irmãos, mexe com Deus. Você sabia disso? As nossas atitudes dentro da palavra, dentro da visão de Deus, mexe com Ele. Eu falei outro dia, quando Zaqueu restituiu 4 vezes mais do que ele pegou dos outros, o Senhor chamou de filho de Abraão. Olha só, quem que Deus chamou de filho de Abraão na palavra? Zaqueu. Esse também é filho de Abraão, porque ele seguiu princípios da palavra. Ele se ligou dentro daquilo que a palavra fala. Senhor, eu restituo 4 vezes mais. O Senhor falou: hoje houve salvação nessa casa. Então, irmãos, muito mais do que falar, Deus quer a nossa atitude. Muito mais do que nós pensarmos, analisarmos, Deus está querendo ver o quê? Aquilo que eu estou fazendo, baseado dentro da palavra dEle. Vê se Deus se empolgou com tanta coisa que os dias tinham. O que adiantava a riqueza, pastor? O que adiantava nome? 3.500 soldados e amigos da agricultura. Isso para Deus não importa, eles são bênçãos de Deus. Às vezes você não pode não ter um grande nome nessa terra, mas você tem a vida no altar de Deus. Tem gente que não tem riqueza nessa terra, não tem nada, irmãos. Você olha para a pessoa não tem nada, materialmente falando, mas ela é cheia da riqueza do Senhor. Ela tem o amor do Pai, ela tem quebrantamento, ela é misericordiosa. A maior riqueza que um servo carrega, Alexandre, é isso, é o quebrantamento, é o fruto do Espírito, é a vida transformada, isso é riqueza. Isso não traz dores, irmãos. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. E quantos irmãos estão procurando tantas coisas e não se enriquecem espiritualmente? Você quer ser rico espiritualmente? Você vai abençoar muitas pessoas. Você sabia, muitos vão procurar essa riqueza em você, a riqueza da oração, a riqueza do amor, a riqueza do quebrantamento. É isso que vai trazer mudança. Amém? Você pensa, irmãos, dinheiro resolve as coisas? Resolve. Mas muitas vezes o dinheiro não traz o sonho da pessoa. Dinheiro muitas vezes não traz cura de câncer. Uma oração de quebrantamento traz cura de câncer. Amém? O dinheiro não traz, irmãos, muitas felicidades para muitas pessoas dentro do que elas precisam. Mas se você tiver riqueza espiritual, o que você tem vai sarar aquela pessoa. Um abraço é uma riqueza espiritual. Um perdão, Patrícia, o poder do perdão. Irmãos, vocês analisaram o poder que o perdão tem, irmãos? Eu estava quando ele perdoou, pastor. Ele perdoou sem ter feito nada de errado. O perdão que ele liberou, irmãos, sarou a humanidade. O perdão que ele liberou sarou você. Há poder no perdão. Quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso trouxe vida para você, trouxe reconciliação, trouxe mudança. Ele não fez nada, missionário. O que ele fez de errado? Não fez nada. Mas o poder do perdão nele trouxe cura para mim e para você. É isso que Deus está te falando quando alguém humilha você. Quando o Senhor diz: não pagueis o mal por mal. Porque o poder que tem em você no perdão, na sua atitude, vai sarar aquela pessoa. Pode não ser na hora, mas você tem uma riqueza que ela não tem. Você sabe que o Senhor manda você não pagar mal por mal, para você não se igualar à atitude daquela pessoa. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque você tem um coração transformado, você é diferente. Isso são riquezas espirituais, irmão, que vão fazer diferença, que vão fazer mudança. Amém? A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada fisicamente, mas, irmãos, ela sentiu muito mais do que aquilo. Ela sentiu o amor de Jesus por ela que ninguém tinha. Ninguém tinha amor por aquela mulher. Ninguém queria o bem daquela mulher. Jesus foi o único. A mulher adúltera, todo mundo com pedra, só ele que chegou com amor, Adriano. Irmãos, fez a diferença ou não fez? O amor de Jesus sarou aquela mulher. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Antes de criticar, ame. Antes de machucar, sare a pessoa. Não faça isso. Procura sarar. Eu coloquei no WhatsApp para vocês aí sobre você ser meio de cura para o próximo.
E uma pessoa que estava mal espiritualmente, dizendo esse peito, me xingou de tudo, não foi palavrão, seu isso, seu aquilo, eu sei mais a Bíblia do que você. Eu falei, caramba, você está bem. Sabia a Bíblia toda, mas a atitude dele negava tudo que ele sabia. E Deus me falou, você está vendo como é que a pessoa não está transformada? Vocês viram alguma coisa mais naquele versículo, irmão, que eu botei? Seja meio de cura para o seu próximo, seja tu uma bênção. Botei aquilo ali com carinho, ele me arrasou. E Deus falou comigo assim, para você ver, quantos dizem que conhecem, mas na prática me negam. Este povo me louva de lábios, mas o coração está o quê? Longe. Amém? Irmãos, nós mexemos muito mais com Deus, com as nossas atitudes, do que com aquilo que falamos. Você sabia? As suas atitudes mexem muito mais, são muito mais poderosas do que aquilo que você fala. Preste atenção nisso. Tome atitudes, cumpra o que Deus tem te falado, isso vai mexer com Ele. Você já notou o que a Bíblia diz? Quando você der esmola, não fale para ninguém. A sua mão direita não sabe o que a mão esquerda faz. Por quê? Para você não se gloriar. As suas atitudes mexem com Deus. Quem tem que ver isso é Deus e não o próximo, não o outro que está do seu lado, para que a glória seja dele. Você vê como é que Deus exalta essas coisas, Adriane? E nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Nós somos tratados e nós tratamos outros. Você sabia que quanto mais você ama, quanto mais você abençoa, mais você é tratado, mais você se torna sensível e você trata outros. Tem pessoas que virão para a igreja, irmãos, por amor de Cristo, sim, mas virão por causa da sua atitude. Elas vão saber quem você é e virão porque você é bênção. Como tem outros que não vêm por causa de pessoas. Olha que coisa. Então, para você ver como é importante a gente ter bom testemunho, você ter vida no altar, você andar nos propósitos de Deus. Amém? Para a gente terminar aqui, irmãos, nada vai bem na nossa vida. Nossos sonhos, projetos, se princípios de Deus são desprezados. Você viu o que adiantou Uzias? Os princípios foram desprezados. Tudo que ele queria ele conquistou, mas ele desprezou princípios. Tudo que ele desejou veio para ele, mas os princípios foram esquecidos. Irmãos, que jamais a gente se esqueça dos princípios da palavra do Senhor na nossa vida. Não deixa nada em confundir você, não deixa nada atrapalhar você, não deixa nada tirar a sua visão dos princípios da palavra de Deus. Porque o diabo ele vai agir forte nesses princípios. Sabe o que a Bíblia diz? Que se aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai o quê, irmãos? Olha, irmãos, muitos vão sair das igrejas por causa da iniquidade. Está na palavra. Muitos vão abandonar o Senhor por causa de mau testemunho de muitos. Muitos vão se espelhar no pecado do outro, ou vão se justificar no pecado do outro para abandonar o Senhor. Ah, porque o pastor fez isso, o pastor tal, a igreja tal, irmão. Importa como eu estou com Deus. Importa como você está com o Senhor. Porque isso vai ser uma armadilha do diabo nesses últimos dias. Escândalos virão, mentiras virão, coisas erradas virão, mas eu e minha casa estaremos firmes nos propósitos de Deus. Cuidado que o diabo vai usar essas coisas. Quantos aqui já se entristeceram por coisas que ouviram por aí? Eu fui um. Agora até perfume tem, né, meu? Até perfume agora, né? Perfume de fulano de tal. Eu falei, Senhor, isso escandaliza, nunca nem entrar nisso. Eu nem acreditei quando eu vi isso. E por aí vai. Coisas absurdas que envergonham o Evangelho e a gente fica batido. Você fala, meu Deus, como é que eu vou pregar com um negócio desse? Mas, irmão, Deus tem me falado uma coisa. A unção que está sobre as nossas vidas não vai ser abalada em nome de Jesus. A unção que Deus te deu, o poder da palavra que está sobre você, o seu bom testemunho vai fazer diferença no meio desses. O Senhor vai separar o joio do trigo, irmãos. E nós vamos brilhar para a honra e glória do Senhor como vida no altar. Não importa o que estão fazendo por aí, importa que você é fiel a Deus. E as pessoas vão perceber a tua fidelidade. As pessoas vão saber que você é diferente. Não importa, irmãos, o que o mundo está fazendo, importa quem você é. Continue o justo na injustiça e continue o santo se santificando cada vez mais. Aí você vai ser honrado. Amém? Então diga assim, eu não vou desprezar princípios. E o Senhor vai abençoar a minha vida em nome de Jesus. Então, meu irmão, não faça como Uzias. Seja firme naquilo que Deus te chamou. Se Deus te chamou para perdoar, perdoa. Se Deus te chamou para amar, ame. Eu tenho falado uma coisa, pastor. Muitas pessoas não vão entender sua fé. Muitos não vão entender o seu amor. Você sabe, muitos não entenderam Jesus. Olha, ele expulsa demônio com Beelzebul. Ele virou no sábado.
Ele faz isso, ele é filho de José o carpinteiro. Vem alguma coisa boa de Nazaré? Então, irmãos, muitos não vão entender. Satanás não entende de jeito nenhum, não aceita. E ele vai usar pessoas contra você. Mas, meu irmão, continua firme no propósito de Deus. Não diminua a intensidade da sua oração. Não diminua o seu propósito com Deus, porque alguma pressão está vindo para você. Eu acho lindo na vida de Ana, irmãos. Ana não mudou com Deus por causa de Penina. Ana não parou de adorar e de buscar o Senhor porque Penina perseguia. Quantos irmãos têm abandonado o Senhor? Porque às vezes o irmão está de cara feia com ele. Não é verdade? Quantos saem da igreja porque o pastor não apertou a mão? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aconteceu comigo isso um tempo atrás. E a gente está pregando, todo mundo me conhece. Mas eu não lembro o nome de todo mundo. Esse dia eu estava dentro da âncora de Niterói. Eu estava sentado lá atrás no terceiro banco. Aí a minha senha era 267. Aí a mulher pulou, chamou 269, 270. Aí eu falei, olha, pularam meu número. Aí uma mulher mandei, Pastor Marcelo. Eu falei, que isso, Jesus? E eu não lembrava o nome da mulher, mano. Eu falei, Senhor, me socorre. Pastor, como é que você está? Ela pulou. Eu falei, que isso, gente? Eu falei, amém, minha irmã. Eu não lembrava, não sabia quem era. Eu falei, Jesus, me socorre, você não vai ficar bravo comigo. E se você perguntar até agora, eu não sei o nome dela, não lembro. E o que aconteceu? Uma vez, irmãos, dentro de uma igreja, eu pregando, eu não lembrava o nome de uma irmã. Você acredita que a irmã mandou uma carta para mim brava? Nem o meu nome você sabe! Eu falei, Jesus. É verdade, irmão. É muita coisa, e você acha que isso é motivo para a pessoa largar o Senhor? E largou o Senhor. Isso é motivo, pastor? Não apertou minha mão, não me ama. E por aí vai, irmãos. Eu não sei, uma vez também que eu passei, eu estava agitado, e eu passei, eu não via pessoa, não sei. Pastor, eu passei na sua frente, o senhor virou para o outro lado, eu não vi, irmãos. Não é à toa que eu já uso óculos, né? Eu não vi. Então essas coisas, irmãos, às vezes coisas pequenas, coisas bobas, as pessoas ficam ofendidas, amém? E largam o Senhor por coisas bobas, né? Porque Deus não podia fazer, ou Deus fez isso, ou Deus fez aquilo. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus pode todas as coisas, Deus pode provar você, Deus pode apertar você, Deus pode permitir que coisas aconteçam na tua vida, mas você tem que ser filho, porque Ele muda a história, Ele transforma situações de corações fiéis. Amém? Diga assim, glória a Deus. Vamos chegar de pé.